A paz do Senhor, sou o pastor Adão de Lima, faço parte desse projeto Fala Comigo Senhor, esse mês que se trata de renúncia. Vou fazer a leitura da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 10, versículo 21, que diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão para os céus, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés assentou-se, estendeu a sua mão para os céus, e houve trevas espessa em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro a ninguém. Levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés e disse: Ide servir ao Senhor somente, fiquem vossas ovelhas, vossas vacas, e vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: Tu também daria em nossas mãos sacrifícios, holocausto que ofereceremos ao Senhor nosso Deus. Ainda mais uma palavra, um versículo que está no capítulo 8, capítulo 10, verso 8, que diz assim: Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse-lhe: Ide, servi ao Senhor vosso Deus, quais são os que hão de ir? Ainda mais outro versículo que está no capítulo 8, versículo 25, que diz assim: Então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse-lhe: Sacrificai o vosso Deus nessa terra. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos aqui que Deus, o projeto do Senhor, Deus Todo-Poderoso, era tirar o povo de Israel da terra do Egito para servi-lo e ser um povo escolhido, ser um povo especial, zeloso e de boas obras, um povo peculiar, um povo separado, um povo para ser exemplo para as outras nações. Deus, o Senhor, ouviu o clamor do povo e visitou o povo para arrancar o povo daquela escravidão do Egito, cumprindo a promessa que tinha feito ao patriarca Abraão. Vemos que Deus então visita o Egito para tirar o povo de lá. Deus, o Senhor, começa a fazer os seus sinais na terra do Egito. Deus começa a manifestar os prodígios do Senhor na terra do Egito. E nós vemos que o Egito, nesta expressão, nesta palavra, ele representa o mundo o qual nós estamos vivendo. O Egito, ele representa aquilo que nos prende nesse mundo. E nós vemos aqui que por várias vezes eu pude ver Faraó então lutando para segurar o povo de todos os jeitos. Vejo aqui no capítulo 10 e no versículo 25, então Faraó chamou a Moisés e disse-lhe: Servi ao Senhor somente, fiquem vossas ovelhas, vossas vacas, e também conosco as vossas crianças. Nós vemos que o faraó queria que o povo saísse, mas sempre deixasse algo ali com ele. Primeira proposta, ele queria que Israel saísse, mas deixasse as vacas e as ovelhas. Depois, outra proposta de Faraó foi essa: que o povo saíssem da cidade,
mas não saíssem da terra do Egito. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E assim nós vemos a estratégia, a tentativa de todas as maneiras de Faraó. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, no capítulo 8 de Êxodo, nós vamos ver no versículo 25. Então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse-lhe: sacrificai ao vosso Deus nessa terra. Bendito seja o nome do Senhor. Mas a proposta de Deus era essa: que Israel saísse com tudo que tinha para servi-lo ao Senhor na terra que Deus, o Senhor, tinha dado em possessão para o grande patriarca Abraão. E nós vemos que, se o Egito simboliza o mundo, se o Egito simboliza o mundo, nós vemos que o mundo sempre quer ter alguma coisa em nossas vidas, mas saiba, meu querido e minha querida irmã que ouve esse áudio nesse dia, que o Egito tenta e quer ter parte na tua vida. Ele quer que você sempre tenha compromisso com Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Mas a proposta de Deus para mim e para você é que nós se desprendamos de tudo e vivemos uma vida inteiramente para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tratando-se de uma palavra de renúncia, ainda que Faraó desse século, ainda que esse mundo tenebroso queira ter parte na tua vida, eu quero dizer para você: desplenda dele, saia dele. A Bíblia diz: sai dele, povo meu. Bendito seja o nome do Senhor. Não deixa que nada venha a te segurar, a fazer você ter lembrança das coisas do passado. Mas Deus, nessa tarde, me usa para dizer para você: ainda que Faraó tente te segurar, ainda que Faraó tente com todas as suas armadilhas, suas astúcia, segurar você, eu quero dizer para você nessa tarde: ouça esta palavra. Deus quer você e tudo que você tem nas suas mãos. Deus quer você por inteiro. Deus quer você com tudo que você tem. E bendito seja o nome do Senhor Jesus. Não deixa Faraó ter parte na tua vida. Não deixe o mundo querer te segurar. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vejo que há muitos irmãos, muitas pessoas, nesses dias que estamos vivendo, que vêm para Jesus, mas quer sempre, o Faraó desse século, sempre quer ter parte na tua vida, sempre quer te segurar, sempre quer ter parte contigo. Mas a proposta de Deus nessa tarde para você: sai por inteiro, não deixa nada no Egito. Bendito seja o nome do Senhor, porque o dia em que as trombetas tocar, Deus, o Senhor, Ele quer o seu povo inteiramente para Ele. Aleluia. Faraó queria segurar o povo, Faraó queria segurar o gado, Faraó queria segurar o povo, não queria que o povo saísse da terra. Mas a proposta de Deus é essa: eu quero o meu povo para que me sirva só. Bendito seja o nome do Senhor. Nós sabemos que não podemos servir a dois senhores, ou servimos um e desagradamos o outro. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Quanta gente nos dias que estamos vivendo servem a dois senhores. Deus, o Senhor, quer você por inteiro. Deus, o Senhor, quer você só para Ele. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Renuncie às propostas do Faraó desse século, do mundo ao qual nós estamos vivendo. Bendito seja o nome do Senhor.
Podemos ver muitas vezes pessoas vindo para Jesus, mas não deixa os costumes. Vem para Jesus, mas fica preso em partes com o mundo, fica compromissado com o mundo. Veja que Faraó desse século repete a mesma tática. Bendito seja o nome do Senhor. Você vem para Jesus, mas Ele quer que você tenha parte com o mundo. Ele quer que você tenha alguma coisa lá. Ele quer te segurar lá. Ele quer te prender. Veja que Ele disse: saia, mas não vá muito longe. Sacrifica nessa terra mesmo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Não leve o que você tem, porque assim o povo saía, mas tinha algo ali que prendia. Se eles fossem para o deserto sem nada, as vacas, os seus capitais ficariam ali. Tática do mundo, tática de Faraó em segurar o povo. Mas nessa tarde eu quero dizer para você: saia desse mundo, se desprenda desse mundo. Esse mundo que eu estou falando não é o mundo físico, mas é aquilo que te prende, aquilo que tenta te segurar, que tenta te compromissar. Bendito seja o nome do Senhor, te deixar você com reserva com Ele. Louvado seja Deus. Deus te chama para uma vida, para ser um povo peculiar, para ser uma nação, para ser somente dele. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe e que esta mensagem de renúncia, eu quero que você, meu filho, minha filha, que ouve esse áudio, veja se algo não está te segurando lá. Veja se o Faraó desse século não está tentando te segurar para que você perca o arrebatamento. Bendito seja o nome do Senhor. Renuncie, diga para o Faraó desse mundo: eu quero servir somente o meu Deus, eu quero ser somente dele. Em nome de Jesus, saia de lá, venha viver uma novidade de vida com Deus, e o Senhor te abençoará. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos os santos e as santas do Senhor que ouvem esse áudio. Amém.